Olá, meus alunos, como vão vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Se vocês viram lá no nosso planejamento inicial, a gente tem dois temas ainda para falar, que são redes de recebimento e coleta e sistema de transporte e embalagem. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero trabalhar de uma outra forma. Nós vamos ver esses assuntos, sem dúvida nenhuma, mas com uma outra roupagem. Então eu quero falar sobre canais de distribuição de bens de pós-consumo. Vocês se lembram que a logística reversa também é pós-venda, né? Mas a gente vai dar uma ênfase aqui, como eu já falei desde a primeira aula, a bens de pós-consumo, tá? Então, fazendo uma pequena retrospectiva, vocês se lembram, a gente já discutiu muito, né? Logística reversa. Ela planeja, opera e controla os fluxos e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo por meio de canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas, pode ser econômico, legal, logístico, de imagem, corporativa, entre outros. Eu coloquei em vermelho ali, por meio de canais de distribuição reversos. Então, uma parte integrante, uma parte importante da logística reversa são esses canais de distribuição reversos. E aí que a gente vai estudar nessas últimas semanas da nossa disciplina, onde que a gente vai englobar aí redes de recebimento, coleta, sistemas de transporte e embalagem, entre outros. O mais importante é que a gente veja como são esses canais, como a gente pode planejar esses canais, quais são os requisitos básicos para esses canais, tá? Então a gente vai ver os tipos de canal, etc, para depois a gente determinar detalhes sobre como que a gente vai fazer esse sistema, tá? Porque hoje a gente tem muitos produtos diferentes, muitas matérias-primas diferentes, etc. Então, mais importante do que conhecer algo específico é conhecer o geral, para daí a gente planejar o nosso específico, tá? Então, a logística reversa ela só funciona por canais de distribuição reversos. Vamos prestar atenção nisso, hein, gente? A gente também já conversou, né, que a logística reversa pode incorporar uma série de coisas: produção e processamento de resíduos, fluxos secundários, tipos de retorno, desde os retornos gerados dentro da própria cadeia de suprimento, produtos secundários e sobra de produção, e possibilidade de informações desde as fontes primárias de geração até a manufatura, remanufatura, etc., de produtos oriundos dos fluxos reversos, assim como a disposição final de resíduos. Então, olha de novo aí, um ponto crucial da logística reversa é como que a gente vai fazer esta volta, este retorno do material. Então o material foi até o consumidor final, ele consumiu e como que a gente vai fazer esse retorno? Como que, para onde que a gente vai levar? O que a gente vai dar preferência e assim por diante. Tem alguns autores que eles traçam exatamente a diferença entre um sistema logístico reverso e um sistema logístico tradicional. Primeiro, a maioria dos sistemas logísticos tradicionais não está preparada para o movimento reverso. E aí que vocês entram como profissionais para isso, né? Então a gente tem o sistema logístico tradicional, numa boa, mas a gente não tem como trazer de volta. Segundo ponto, o que difere o reverso do tradicional? Os custos de distribuição reversa são maiores, mesmo porque eu não posso agregar valor, ou eu não consigo, melhor dizendo, agregar valor à maior parte dos custos dos canais de distribuição reversa. Alguns sim. E terceiro ponto, que difere um sistema logístico reverso do tradicional,
que os materiais a serem reutilizados não podem ser manuseados da mesma forma que no canal direto. Então, a embalagem, o tipo de manuseio não é o mesmo. Uma peculiaridade, um detalhe, uma característica particular da logística reversa são as incertezas associadas à qualidade e à quantidade dos produtos que retornam aos produtores. E daí torna cada vez mais difícil a formação dessas redes, desses canais de distribuição reversos. Imaginem só, quando eu tenho um canal de distribuição direto, quer dizer, o tradicional, eu sei quanto produto eu vou levar para cada lugar. Eu sei que cada produto deve estar numa embalagem XYZ. Ele deve ter uma condição XYZ e assim mantido. Então, vocês venderam alguma coisa para algum cliente, vão levar até o cliente. Se chegar quebrado, vocês têm que retornar, vocês têm que repor isso ao cliente, porque quebrou durante o processo de logística tradicional, quer dizer, levar da fábrica até o cliente final, né? Ou da loja até o cliente final. Então vocês sabem, é possível, é facilmente realizar uma rota onde que eu levo uma certa quantidade de produtos hoje para tal, tal e tal cliente, faço uma rota, etc. Eu sei exatamente que tipo de embalagem vai ter e que tipo de manuseio que tem que ter. Mas a logística reversa não é bem assim. Quando eu vou até um lugar pegar produtos pós-consumo, né? Material pós-consumo, eu não sei exatamente o que eu vou ter lá, qual a quantidade que eu vou ter lá, né? E como eu devo fazer para retornar. Então, algumas vezes eu tenho algumas incertezas para isso, a não ser que seja um canal bem especializado, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, essas são as três grandes diferenças dos canais de distribuição logística reversa do canal de logística tradicional, né? Então, a logística tradicional não está preparado para o movimento reverso, os custos de canais de distribuição reversa são maiores, normalmente maiores, e é difícil agregar valor, a não ser em alguns casos, e os materiais não podem ser manuseados da mesma forma, e eu tenho incertezas quanto à qualidade e à quantidade dos produtos que estão retornando. Mas por isso mesmo, por essas diferenças, é que essas questões são tão importantes para o planejamento da rede de logística reversa, para o canal de distribuição reverso. Então, essas redes reversas elas têm uma característica bem única, né? Bem delas mesmo. Elas se formam em torno, primeiro, de um canal fornecedor, onde que o recuperador de produtos é o comprador, em torno de um canal de reuso, onde o recuperador é o vendedor. Olha, vamos pegar a figura abaixo aqui, né? Então, a logística tradicional é esse quebradinho aqui, essa linha quebrada. A logística reversa é essa linha inteira. Vocês veem em primeiro lugar que a logística reversa ela é bem maior normalmente do que a logística tradicional e ela pode ser um pouco mais complexa também. Então vejam só, eu tenho o fornecimento de matéria-prima para a fábrica, vai para a fábrica, faz o produto e esse produto é distribuído e chega até o mercado de uso, tá? Nesse mercado de uso, né, é, depois que o consumidor utiliza aquele produto final que veio da logística tradicional, ele vai ter que se livrar daquilo. Então, daí entra a logística reversa ou a cadeia reversa, onde eu tenho coleta, inspeção, separação, daí pode ir para reprocessamento ou distribuição e redistribuição. Daí volta para o mercado de reuso, né? Então a gente tem um mercado fornecedor, onde que o recuperador, aquele que faz a logística reversa, ele atua como comprador, então ele vai comprar desse mercado, tá?
e um mercado de reuso, onde o recuperador ele vai vender para cá. Então, numa ponta ele atua no mercado de uso, no mercado fornecedor, ele atua como comprador e na outra ponta ele atua como vendedor. Então a cadeia reversa ela é muito mais complexa do que a cadeia logística tradicional. E na cadeia reversa a gente tem sempre algumas atividades. A gente até comentou isso com vocês na aula de custos, né? Coleta, inspeção, separação, reprocessamento, disposição e redistribuição. Então, a coleta é reunir os produtos pós-venda e pós-consumo. No nosso caso, vamos nos ater a pós-consumo, né? A gente já falou sobre isso antes. Na aula de custos, isso foi muito bem visto. A etapa de inspeção e separação, onde que são operações que vão tornar os produtos reutilizáveis, né? Eu vou ver o que dá para fazer com qual tipo de produto e para onde vai. Então daí eu vou inspecionar e separar para diferentes destinações. Pode ser para reuso ou disposição final. Aí eu tenho dois caminhos onde que ele pode ir: o reprocessamento e a disposição. O reprocessamento são atividades que vão transformar o produto em um produto reutilizável, a gente já viu isso, e a disposição são aqueles produtos que não podem ser reutilizados, vão ser rejeitados. E daí eu tenho transporte, incineração e aterro. A gente já viu isso. E por fim, aqueles produtos que vão para reprocessamento vão para redistribuição. Então eles têm um direcionamento para um mercado que vai reutilizar aquele material, né? Então a gente fala um mercado potencial de futuros usuários para aquele material. E daí eu tenho transporte, venda e armazenagem. Nessa figura dá para ver como que são os canais de distribuição reversa de bens de pós-consumo. Aí, aqui é o grande resumo, gente. É como que isso funciona, né? Então, eu tenho lá em cima, fabricante de matéria-prima. Daí, ele vai e vende matéria-prima pro fabricante de produto, que pode ser durável e descartável, e chega até o consumidor final, que pode ser uma empresa ou pessoa física. Depois que esse consumidor final ele consumiu aquele produto, ele entra nos canais de distribuição reversos de bens de pós-consumo. Se for um produto descartável, vai para um lado, se for durável, vai para outro. O descartável tem a coleta informal, que são os catadores, a coleta seletiva, que daí é um serviço organizado, que daí o material vai para seleção e etc. E a coleta de lixo, pode ser a coleta de lixo organizada da cidade, né, comandada até pela própria prefeitura, etc. Aí os catadores também podem entrar dependendo do tipo, do sistema de coleta de lixo, tá? Independente de qualquer coisa, normalmente este material selecionado entre os descartáveis vai para intermediários e daí vai para a indústria de reciclagem. O ideal é até que a gente elimine esses intermediários e mande direto para a indústria de reciclagem. As sobras da coleta de lixo vão para incineração ou aterro sanitário. Bom, se for um bem durável, a gente tem a coleta informal, normalmente por catadores, e daí vai para intermediários. Se for uma coleta formal, empresas para isso, por exemplo, desmanche de carro, de geladeira, etc., vai então para o desmanche, os componentes são separados, e daí eu tenho uma reposição secundária, que é a venda de produtos de segunda mão para reuso, né? Pode ser lá para o consumidor final de novo, ou vai para material, indústria de reciclagem, ou vai para aterro, tá? Na indústria de reciclagem, eles vendem materiais reciclados que vão para os fabricantes de matéria-prima ou para os fabricantes de produto. E essas sobras que sobram lá da fabricante de matéria-prima ou de produto também podem voltar para a indústria de reciclagem. Esse é um esquema
de canal de distribuição reverso. No geral, o que a gente vai trabalhar nessa aula e nas outras aulas são como que eu posso separar esses diferentes canais e como que eu posso caracterizar para daí construir minha rede de logística reversa, tá? Então a gente vai aprender, vai destrinchar tudo isso daí. Tá? Esse é um canal reverso. Mas como que a gente pode comparar com um canal de fluxo direto? Vamos conversar um pouco mais sobre isso agora. A gente tem o fluxo logístico direto e o fluxo inverso. Desculpa que a figura não ficou tão boa, mas vamos lá, vamos trabalhar nisso. Os canais de distribuição direta é o que a gente chama de fluxo direto. Você tem o fabricante de matéria-prima, fabricante do produto, e daí eu levo até o consumidor final. Esse é o fluxo direto. Depois que o consumidor final ele vai consumir aquele produto, ele precisa mandar para algum lugar. Daí eu tenho o que a gente chama de canal de distribuição reversa ou fluxo reverso. Então vejam só, aqui na figura do lado esquerdo eu tenho o canal direto ou fluxo direto, né? Depois que esse produto é consumido, ele retorna para a cadeia através de um canal reverso ou chamado fluxo reverso. E daí entra a logística reversa de pós-consumo. Essa logística reversa de pós-consumo é que vai provocar o retorno desse material recolhido para o ciclo produtivo. O ideal, gente, é que nós tenhamos um equilíbrio entre o fluxo direto e o fluxo reverso. Porque daí eu provoco menor impacto ambiental sobre o meio. Como? Por exemplo, não preciso mais tirar tanto matéria-prima do meio, não vou produzir tanta poluição. Se eu tenho um fluxo reverso menor que o fluxo direto, quer dizer que de tudo que entra, eu só vou reverter, vai entrar em fluxo reverso somente uma parte, e outra parte vai ficar disponível no meio, vai provocar a poluição, tá? Então, por exemplo, se pelo fluxo direto entrou 100 quilos de algum material no meio ambiente, eu tenho que recolher 100 quilos daquele material do meio ambiente. Daí eu tenho um equilíbrio e não vou ter um impacto tão grande. Mas se eu só recolher 50, isso significa que outros 50 ficaram no meio ambiente devido ao fluxo direto. O fluxo reverso não conseguiu tirar esses outros 50. Só tirou metade, só dos 100 só tirou 50 e outros 50 ficou no ambiente para provocar cada vez maior impacto. Então, o ideal é que eu tenha um equilíbrio entre fluxo direto, canal de distribuição direta, que é a logística tradicional, e canal de distribuição reversa ou fluxo reverso, que é a logística reversa. Tá? Se a gente já estudou, por exemplo, a questão da logística reversa dos pneus usados, né? E eu falei para vocês que a cada pneu produzido ou importado, as empresas de pneu têm que retirar um pneu do ambiente. Então, se eu produzi e importei 1 milhão de pneus em 2019, eu tenho que tirar do ambiente 1 milhão de pneus. Isso é o equilíbrio entre o canal direto e o canal reverso. Este é o ponto ideal e é isso que a gente deve perseguir. Então a gente vai ver nessas últimas aulas como tentar chegar lá. E a gente tem alguns índices que a gente pode usar como medida para isso, que é muito importante, inclusive para macropolítica de logística, tá? Aqui no Brasil, principalmente devido à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente já conversou anteriormente. Quais são esses índices? Como que a gente pode fazer uma comparação quantitativa
entre fluxo reverso e direto. Quer dizer, se a gente está retirando do meio o mesmo que a gente está colocando no meio. Então, tem três índices básicos que a gente utiliza no dia a dia. Não precisamos usar os três, podemos utilizar um ou dois, ou mesmo podemos determinar outros. Esses são os básicos que a gente usa no dia a dia. Primeiro, o índice de reciclagem de um bem durável. É a relação percentual entre a quantidade reciclada, fluxo reverso, de um determinado bem de pós-consumo em um determinado tempo e a quantidade produzida desse mesmo bem no mesmo período de tempo. Então vamos imaginar o seguinte: eu produzi 1 milhão de pneus em um ano. Esse é um bem durável, concordam? Ou 1 milhão de geladeiras. E eu retornei 500 mil geladeiras. Se eu dividir 1 milhão por 500 mil, eu tenho 2 como resultado de um índice de reciclagem de um bem durável. Isso significa que a cada 2 bens novos, eu retirei um bem antigo do ambiente. Então, a cada 2 geladeiras produzidas, eu retirei uma geladeira do ambiente. Isso significa que sobrou uma lá no ambiente. Então, a gente não está fazendo a logística reversa correta. O ideal é que eu tenha um número igual a 1 ou menor do que 1, tá? A gente também pode fazer o contrário, colocar o número de bens recolhidos em cima do número de bens produzidos. Então, eu recolhi 500 mil geladeiras e produzi 1 milhão de geladeiras. Dá um resultado de 0,5. O ideal é que, nesse caso, se eu coloco o número de bens recolhidos sobre o número de bens produzidos, eu tenho um número menor do que 1. Igual a 1 ou maior do que 1. O índice de reciclagem dos componentes de um bem durável é o percentual de componentes ou materiais reciclados em relação ao seu peso. Aí, gente, o exemplo ideal é o carro, né? Na Europa hoje existem legislações que um carro precisa ter no mínimo 95% dos seus componentes que são passíveis de reciclagem. Isso significa que a cada 100 quilos de carro, 95 tem que ser passível de reciclagem, tá? Esse é o índice de reciclagem de um bem durável. E, finalmente, o índice de reciclagem do material constituinte, que é a relação percentual entre a quantidade reciclada de um determinado material em um determinado período de tempo e a quantidade total do material produzido no mesmo período de tempo. E daí não interessa de onde vem, interessa o material. Por exemplo, eu tenho plástico, independente do tipo de plástico, se o plástico veio sozinho ou veio como parte de outro material e assim por diante. Então, de novo, eu posso colocar o fluxo reverso em cima, o fluxo direto embaixo, canal reverso em cima, canal direto embaixo, e daí eu faço essa porcentagem. O ideal é que dê 1, porque isso significa, então, que a cada material que eu produzi, joguei no meio ambiente, eu tirei do meio ambiente o fluxo reverso. Tá? Existem 2 grandes tipos ou ciclos reversos de reciclagem. São chamados ciclos abertos e os ciclos fechados. Vamos dar uma olhadinha neles? O que a gente chama de canal de distribuição reverso de ciclo aberto é aquela que não distingue os produtos de origem de pós-consumo. Eles têm foco na matéria-prima que os constitui. Isso é exemplo típico de metais, plástico, papel, etc.
Normalmente são canais especializados por natureza de material. E quando eu tenho na formação do meu produto final, né, no meu desenho do produto final, se eu tenho uma atenção maior para se eu tenho uma atenção maior para essa reciclagem, como por exemplo o Design for Recycling ou projeto para reciclagem, é um facilitador. O que, que é isso? Que eu faço um produto que seja mais fácil de reciclar, onde que eu posso tirar facilmente aquelas peças passíveis de reciclagem. Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês bem entenderem o que é esse canal de distribuição reversa de ciclo aberto. Por exemplo, eu tenho como produto a ser reciclado, por exemplo, lá no ciclo reverso, automóvel, navio, ponte, máquina, eletrodomésticos, etc. Eu vou extrair daí o material ferroso. Eu vou fazer com ele outras coisas quaisquer, como chapa, vergalhão, barra, lingote, etc. Não necessariamente eu vou fazer navio, automóvel, ponte, eu posso fazer outras coisas. Olha outro exemplo. Eu tenho lá como produto velho, produto usado, produto pós-consumo, embalagens em geral, tambores de plástico, utensílios domésticos, brinquedos, computadores que tenham peças plásticas, etc. Eu vou extrair daí o material plástico. Não interessa no que eu vou usar. Posso usar para fazer saco de lixo, pote, vaso, móvel, aquela madeira plástica, peças mecânicas, peças elétricas, etc. Daí eu tenho, o que me interessa aí é que eu tenho a extração do material plástico. Esse é um canal de distribuição reverso de ciclo aberto. Então eu vou pegar qualquer coisa e vou transformar em outra. O que me interessa é a matéria-prima que está ali. Se no meu produto que eu estou fazendo logística reversa tem ferro, tem plástico, tem papel misturado, é isso que me interessa. E daí eu vou produzir outra coisa, tá? Não tem nada a ver com aquele material inicial. Posso até fazer aquele material inicial, mas não interessa. Eu vou produzir outras, não necessariamente, eu vou produzir outras coisas. O segundo tipo de canal de distribuição que a gente tem de reciclagem é o canal de distribuição de ciclo fechado. Aí me interessa. Eu vou pegar os materiais constituintes, que nem no canal aberto, vou extrair seletivamente, mas a diferença para o canal de ciclo aberto é que eu vou fabricar um produto similar ao da origem. O grande exemplo é a embalagem de alumínio, né? Então vamos ver ali, é o segundo ponto ali no desenho. Embalagens de metais descartáveis. Vou eliminar a impureza, extrair a liga metálica, no nosso caso alumínio, e vou fazer novas embalagens de alumínio. Eu vou pegar a bateria descartada, vou extrair plástico, vou extrair o chumbo e vou com isso fazer novas baterias. Eu vou pegar embalagens plásticas, vou eliminar as impurezas e vou fazer novas embalagens. Por exemplo, vidro, eu vou pegar garrafas de vidro, ou eu posso simplesmente limpar, né, fazer a sanitização daquilo e usar como garrafa de novo, ou eu posso quebrar e fazer vidro novo para fazer novas garrafas de vidro. Esses são os canais de distribuição de ciclo fechado. O que difere no ciclo aberto é que o ciclo fechado, o canal de distribuição de logística reversa, já prevê o mesmo uso que eu tinha anterior. Então, normalmente vai para a mesma fábrica ou vai para uma fábrica irmã, por exemplo, que vai daí repassa para a fábrica original, tá? E tem uma diferença muito grande, tá? Algumas vezes os canais reversos de distribuição de ciclo aberto, eles são muito mais complexos, muito mais longos que os canais de ciclo fechado, tá? Inclusive em relação a intermediários e etc. Tá? Outra coisa, os canais abertos normalmente são muito especializados. Então,
a empresa, ela se especializa em metais, se especializa em plástico, se especializa em papel. No ciclo fechado, não necessariamente, tá? Ela pode pegar outros materiais também. Gente, peguem bem essa ideia de ciclo de distribuição fechado e ciclo de distribuição aberto, porque isso vai ser importante para a continuação da nossa disciplina. A partir de agora, a gente vai ver alguns casos, eu vou apresentar alguns casos específicos para vocês e como que vocês podem pensar no dia a dia esses casos. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.